de hoje, tempos de perdas, tempos em que perde-se no meio do caminho muitas coisas. A Bíblia conta a respeito da história de uma mulher que tinha muitas posses e vivia em Israel, e esta mulher, ela foi abençoada por Deus na época do profeta Eliseu, conquistando um filho, porque ela não possuía filho. Esse filho morreu e Eliseu ressuscitara esse menino. O filho foi ressuscitado e esta mulher ficou muito agradecida a Deus e ao profeta Eliseu. Acontece que o profeta Eliseu era um homem muito generoso, e ele, como teve uma vidência, teve uma revelação da parte de Deus, de que viria uma fome sem igual ali para as terras de Israel e toda aquela região. Então, Eliseu chama aquela mulher com a sua família e diz: olha, vá para as terras dos filisteus e fica por lá 7 tempos, ou seja, 7 anos, até que passe a fome. E depois que passar a fome aqui nesta terra, então você retorna com a sua família. A Bíblia diz que essa mulher ouviu a voz do profeta, ela foi obediente à voz do profeta, muito diferente dos dias atuais, porque hoje em dia o profeta fala e não são todas as pessoas que dão ouvidos à voz do profeta, mas a minha Bíblia diz que nós devemos dar a voz, ouvidos à voz dos nossos profetas, e então nós prosperaremos. Se nós quisermos prosperidade, nós devemos estar dando ouvido aos nossos profetas. Aquela mulher, uma mulher próspera, uma mulher rica, uma mulher abastada. Entretanto, a fome estava aproximando-se e Eliseu imaginou que aquela mulher tivesse, por causa da fome, muitos prejuízos, perdesse muito. Mais ou menos o que aconteceu nesse período de pandemia. No período de pandemia, os que tinham muito perderam, os que tinham médio perderam, os que tinham pouco perderam. Foi um período de perdas. Aquela mulher, ela deu ouvidos à voz do profeta e foi peregrinar nas terras dos filisteus. E quando terminou os 7 anos, ou 7 tempos, essa mulher então, ela retorna para a sua terra. Retornando para a sua terra, a Bíblia diz que ela foi reclamar, ela foi até a autoridade real, ela foi até o rei para reclamar sobre a sua casa, sobre as suas terras, sobre os seus bens que ela havia deixado na terra de Israel para fugir da fome. E naquele período em que ela havia deixado toda a sua herdade, todos os seus bens, todos aqueles bens tinham ficado em posse do rei, em posse do governo da época, que era o rei de Israel. Acontece que ela então veio para o rei e ela pede de volta a sua terra. O que aconteceu, meus irmãos, é que o secretário de Eliseu estava com o rei, conversando com o rei, e o rei perguntou: conta-me os prodígios que tem feito o profeta Eliseu nas terras de Israel. E entre os feitos que o Geazi contara para o rei, ele contou a história da mulher sunamita. Ele contou a história dessa mulher e como essa mulher
fora benevolente para com o próprio Geazi, que era secretário, mas principalmente com o profeta Eliseu. E ele então diz que essa mulher tinha ido peregrinar nas terras dos filisteus, mas que agora estava de volta. E ele então, o rei, logo lembrou-se que ele recebeu uma mulher lá no reinado, lá no palácio, que tinha estado lá para reclamar sobre aquilo que ela havia deixado para trás, que era toda a sua herança. Então, o primeiro passo para nós termos restituição é nós acreditarmos que Deus está cuidando de nós. É nós acreditarmos que ainda que a gente perca, Ele é poderoso para trazer de volta tudo quanto a gente perdeu. É acreditar que a palavra de Deus permanece sendo a mesma ontem, hoje e eternamente. A mulher acreditou no profeta, a mulher acreditava em Deus, a mulher foi obediente ao profeta e foi peregrinar para fugir da fome, mas depois ela retornou. E a Bíblia diz, eu vou enfatizar novamente: ouvi os seus profetas e prosperareis. Aquela mulher deu ouvido à voz do profeta. Primeiro passo para a gente ter restituição é obedecer a palavra de Deus, é obedecer a voz do homem de Deus, é obedecer a voz do profeta, é não titubear a fé, é não ficar imaginando será que seja, será que não seja. Não, o homem de Deus não brinca de ser homem de Deus. Existem aqueles que estão aí e são charlatões. Não me refiro a estes, eu me refiro ao homem de Deus, aquele que não está brincando em serviço. E a estes, ele tem sempre uma palavra de Deus para você. Ele vai dizer faça isso e você então faça. Ele vai dizer não faça isso e então você não faça, porque na boca dele está a palavra de Deus. Segundo passo para a restituição é nós estarmos sempre conscientes de que, se estivermos ligados na palavra de Deus, nós teremos restituição, porque a palavra de Deus nos garante: e restituir-vos-ei os anos consumidos pelos gafanhotos. É a palavra de Deus quem está dizendo, e Ele vela pela sua palavra para cumprir. Se Ele disse que Ele vai realmente restituir, então Ele restituirá. É promessa dele restituir anos consumidos pelo gafanhoto. É promessa dele a estar restituindo tudo quanto você perdeu. O que me deixa muito triste é saber que pessoas são acomodadas, perdem e diz: problema, já foi, o que eu posso fazer? Não faça assim, não. Você perdeu, foi o diabo quem te levou, porque o único que é ladrão nesta terra e dentro do mundo espiritual é Satanás. Ele veio para roubar, ele veio para matar e ele veio para destruir, mas Jesus Cristo veio para te dar vida e vida com abundância, e não só isso, para restituir o que o diabo tomou. Meu Deus é poderoso para ir até Satanás e dizer: Satanás, você perdeu, daqui tudo quanto você tirou do meu servo, eu estou restituindo. Como, meus irmãos? Como é que haverá restituição se não houver clamor? Como é que Deus vai se mexer no seu trono em relação a você, se você nunca tocar num assunto que você está clamando por uma
restituição, que você está clamando para ter de volta o que você perdeu. Ah, pastor, é que Deus sabe todas as coisas. Claro que Ele sabe, onisciente, onipresente, onipotente. Claro que Ele sabe todas as coisas. Na sua onisciência, sabe tudo, até o que você está pensando agora. Claro que Ele sabe. Mas a Bíblia diz que nós devemos clamar. Diz a palavra: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus está sempre interessado em fazer o melhor pela sua vida, e Ele está interessado em restituir o que você perdeu. Pessoas vão perdendo as coisas pelo meio do caminho e vão deixando lá e não querem retornar para reaver. Nesta noite eu estou aqui como profeta de Deus, dizendo para você: comece a colocar uma lista na sua folha de caderno de tudo quanto você perdeu no meio do caminho. Não dê moral para Satanás. Deus vai restituir para você. Foi ele quem roubou, foi Satanás quem tirou de você. Se você clamar ao Deus do céu, há uma promessa dele dizendo: restituir-vos-ei os anos consumidos pelos gafanhotos. Quando, pastor? Quando você clamar. A mulher, quando retornou para Israel, ela não ficou choramingando dentro de casa, ela não ficou derramando em lágrimas no quarto, ela não ficou choramingando para os vizinhos, ela não ficou: e agora eu não tenho onde morar, a minha casa foi roubada, o governo pegou. Ela não ficou assim, não. Ela sabia que ela era proprietária antes de sair da terra, ela sabia que ela tinha autoridade e ela tinha domínio de propriedade, e ela então foi para buscar aquilo que era dela. Não abra mão de buscar aquilo que é seu por direito. Foi o diabo que te roubou. Pois é, pastor, eu não vigiei. Pois é, peça perdão para Deus então. Peça perdão e diga para ele: pai, eu não vigiei, Satanás roubou o que eu tinha, mas eu te peço perdão agora. Me cubra no sangue de Jesus Cristo, me purifica desse pecado, dessa iniquidade, tapa essa brecha e vai ao encontro de Satanás. Pai, envia um anjo forte lá e traga o que eu perdi e põe novamente na minha mão. É promessa dele restituir. Estamos num período de restituição. Não deixe por menos, corra atrás da sua restituição. A mulher, ela levantou-se e ela foi ao encontro do rei. Ela não ficou choramingando, ela foi ao encontro daquele que pode, aquele que tinha a autoridade. E ela então falou com o rei ficou de rever a situação. Deus moveu para que Geazi conversasse com o rei, e então Geazi tocou no assunto da história da mulher sunamita, e agora o rei se interessou de ser benevolente, de abençoar aquela mulher. Então, o passo principal é nós acreditarmos que Deus tem poder para restituir. O segundo passo é nós acreditarmos que a palavra dele é poderosa para gerar em nós esse poder de atração, de trazer de volta aquilo que a gente perdeu. E também o clamor. Não fique calado, clame. Não fique calado, ore. Diga a Deus com as suas palavras, dizendo: pai, eu perdi isso, eu perdi aquilo outro. Vai enumerando aquilo que você perdeu e começa a reivindicar no trono de Deus aquilo que você perdeu, porque quem tem poder para devolver para você é Deus, e Ele está no seu trono, pronto para ouvir o seu clamor e para trazer de volta aquilo que você perdeu. A mulher clamou, a mulher falou com o rei, a mulher estava pronta para reaver aquilo
aquilo que ela havia perdido. Então, por causa do clamor, por causa de falar, por causa da mulher ir até o rei então foi benevolente. Lembrou-se quando falou com Geazi de que a mulher havia estado com ele. Se você clamar, Deus vai lembrar da tua oração. É profecia isso aqui, tome posse em nome de Jesus. Se você clamar, Deus vai lembrar da sua oração. Ele vai lembrar que você pediu, que você clamou, que você insistiu, que você está reivindicando toda a perda da sua vida. E Ele vai ordenar do seu trono de glória, e Ele vai ordenar a restituição para a sua vida. O rei lembrou-se da mulher sunamita. Deus também está lembrando de você. Comece a fazer essa oração, comece a clamar, comece a incomodar o céu, comece a incomodar o trono de Deus. Faça realmente uma mulher que estava importunando o juiz. Faça como aquela mulher, comece a incomodar o trono de Deus. Deus precisa ver que você realmente dá valor ao que você está pedindo. Você não está pedindo por pedir, você está pedindo porque você quer muito que seja devolvido o que você está pedindo, porque você está dando valor. Todas as coisas que Deus tem para nós estão diante dele. Ele sabe de tudo. Sabe que o diabo te roubou, sabe que você levou prejuízo, sabe que você perdeu uma negociação, sabe que te deram um lé, sabe que te jogaram no chão, sabe que te deixaram pobre. Deus sabe de tudo. Mas se você não falar, para que Ele possa lembrar-se da sua oração, Ele não tem como agir, porque você precisa clamar. E clamor é falar em voz alta, clamor é você insistir, clamor é você incomodar o trono de Deus. Se você clamar como aquela mulher clamou, o rei, assim como lembrou-se da mulher, Deus vai lembrar de você. Tenha certeza disso. Nós clamamos a um Deus que é Pai, a um Deus que é amoroso, a um Deus que quer restituir. Exatamente agora, Ele quer restituir tudo para você agora. Tudo é feito por meio da fé. Se creres, verás a glória de Deus. Milagre é um ato de fé. Você crê, então você fala ao Deus do céu, e por meio da fé que você tem, Ele move o céu e terra e devolve para você aquilo que você perdeu. A Bíblia diz que o rei reagiu em prol de uma ação daquela mulher. Ele reage e ele chama um eunuco, ele chama um funcionário do palácio e disse: sabe aquela mulher sunamita que Geazi estava falando dela comigo? Sei. Vá até as terras dela, enumere tudo que ela deixou aqui e verifique tudo que a terra dela produziu nesses 7 anos e devolva tudo para ela. Não só os bens, mas devolva o que a terra produziu. O que eu vejo nisso? Deus não está interessado em estar devolvendo para você só o que você perdeu. Ele é poderoso para entregar com juros e correções monetárias todo o período em que ficou nas mãos de Satanás aquilo que pertence a você. Ele vai devolver muito mais, porque Ele é poderoso para fazer isso. Assim como aquela mulher sunamita recebeu todas as coisas. Foi restituído a tua terra, os seus bens. Foi restituído tudo que foi plantado nas terras dela, todo o valor para ela, ela recebeu de volta. Por quê? Porque ela obedeceu o profeta. Por quê? Porque quando ela esteve lá durante todo o período, ela estava em obediência à voz de Deus através do profeta.
E porque quando ela voltou, ela foi ao encontro do rei para clamar por aquilo que era dela. Gente, vamos parar de perder e deixar perdido. Vamos parar de perder, já é assim mesmo, a vida é assim, fazer o que? Uma hora se ganha, outra hora se perde. Para com isso. Vamos tomar posse. Pastores, hoje é o dia do pastor. Tomar posse de Deus entregar de volta o que nós perdemos. Se perder o ânimo, Deus vai te dar em dobro, vai te dar com juros e correções monetárias. Se perdeu a graça, Deus vai te dar com juros e correções monetárias. Se você perdeu também aquele talento para lidar com as situações, Deus vai te dar de novo, em dobro, porque Ele é Deus. Se você não tem mais a graça e perdeu totalmente o ânimo para a evangelização, Deus vai te mandar uma unção imensurável para você se tornar um evangelizador de novo e ser um missionário que vai ganhar almas para o reino de Deus, que vai expulsar demônios, que vai libertar vidas e que vai encher a casa de Deus novamente. Porque Deus é o Deus de restituição. Ele está interessado em restituir para você tanto a vida pessoal, a vida emocional, a vida sentimental, a vida matrimonial, a vida familiar, profissional e ministerial. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que nós pedimos e de tudo que nós pensamos. Tudo que você precisa, meu irmão e minha irmã, aqui no culto presencial, e você que está na live, tudo que você precisa é clamar. Tudo que você precisa fazer é clamar. Perder, você já perdeu, meu filho. Perder, você já perdeu. A perda já aconteceu. Você já fez as contas e já ficou negativo. Você já perdeu. E às vezes uma perda chama-se irreparável. Uma perda que somente um milagre de Deus vai colocar de novo na sua mão o que você perdeu. Pois é, aí que está o que eu estou falando aqui. É com Deus que eu estou falando, é de Deus que eu estou falando, é de milagre da parte de Deus que eu estou mencionando. Eu estou dizendo que Deus é poderoso para restituir para a sua vida toda a sua perca. Anos de perdas, anos de prejuízos, anos de subtrações em todas as áreas da vida. Mas neste bimestre, aqui na Demadureia, Campo de Cornélio Procópio, a gente vai enrijecer o coração. E a gente vai começar a clamar ao Deus do céu. E a gente vai começar a reivindicar do Deus do céu tudo quanto perdemos porque o diabo roubou. Nós vamos ter de volta. Vai ser um bimestre de restituição em todas as áreas. E os crentes assembleianos madureirenses do Campo de Cornélio Procópio estão prontos para receber da parte do Deus Todo-Poderoso esta restituição. É promessa dele, crente, é promessa dele restituir, trazer de volta, é promessa dele colocar de volta na tua mão, é promessa dele. Tudo que você precisa é crer que ele tem poder para fazer, crer que ele tem poder para restituir, crer que ele tem poder para colocar na tua mão de volta e com juros e correções. Crer que Deus é poderoso. Se você realmente crer, começa pelo crer, então obedeça. Primeiro creia, depois obedeça a voz do profeta. Depois que você obedeceu a voz do profeta, começa a clamar ao Deus do céu, porque você ouviu a voz do profeta, e mediante a palavra do profeta, que está dizendo que Deus é poderoso para restituir, vai a quem pode restituir: Deus. Ele vai restituir. Não é algo que eu estou
dizendo para acalentar corações. Eu estou dizendo de um Deus que é vivo e poderoso e está no seu trono agora, balançando a sua cabeça, dizendo: isso, meu servo, eu estou aqui, eu estou de prontidão, eu estou de plantão, eu estou aqui nos tempos eternos, eu estou pronto para restituir. Deixa esse povo clamar, meu servo, ensina esse povo a clamar, meu servo, fala para eles clamarem, meu servo. E aí você vai clamar e você vai receber a restituição. Serão 2 meses de ministrações e de orações. Eu tenho certeza que haverá testemunhos maravilhosos após essa campanha bimestral. Restituição. Deus é o Deus da restituição. Se você, ouvindo essa palavra, você primeiro crê, acredita, tem fé, e depois você tem algo que você precisa que seja restituído, você vai vir aqui à frente agora para a gente clamar, porque não sou eu que vou restituir nada para você. Eu vou conduzir você a clamar a quem pode, é Deus. Ele é que prometeu restituir os anos consumidos pelos gafanhotos. Então eu vou clamar para Deus restituir os meus, você vai clamar para Deus restituir os seus, e Deus vai ser bondoso, benéfico para com todos nós, e vai restituir, e você vai cantar alegremente, dizendo: eu não imaginava que eu teria essa restituição, mas o pastor pregou dizendo que se eu clamar, Deus restituiria. E aí você vai dar testemunho dizendo: realmente Deus restituiu. Basta você crer. Se creres, verás a glória de Deus. Então vamos orar, vamos clamar ao Deus do céu. Se você precisa de restituição, você perdeu algo no meio do caminho, só Deus sabe, você sabe o que você perdeu no meio do caminho. Pode ser coisas espirituais, sentimentais, psicológicas, coisas materiais, coisas que são palpáveis ou não. Então meu Deus é poderoso para restituir. Estou dizendo que essa noite é uma noite de restituição. Não será apenas um bimestre, vamos esperar o bimestre, não. Vamos tomando posse a cada domingo da nossa restituição. Tá bem? Você pode ficar daí onde você está, coloca a mão no seu coração e vamos orar. Deus, em cuja presença nós nos encontramos, estamos diante da tua face adorada, como ministro do Evangelho. Ministrei a tua palavra, meu Pai eterno, a respeito da mulher sunamita, ela, Pai amado, que foi estar entre os filisteus, mas quando retornou e foi clamar para a restituição das suas terras, e assim aconteceu, porque ela clamou. Eu estou aqui clamando: venha restituir tudo quanto nós perdemos, tudo quanto eu perdi no meio da caminhada, em todas as áreas da minha vida. Eu agora reivindico diante do trono de Deus que haja restituição, que o Senhor venha ordenar um anjo para trabalhar em favor da restituição de tudo quanto eu perdi, assim como o rei ordenou um eunuco para restituir as terras para a mulher sunamita. O Senhor vai enviar um anjo forte do céu agora para estar ao lado de cada um que está pedindo por restituição, e esse anjo vai trabalhar o mais rápido possível para restituir para esse irmão, para essa irmã, para mim que falo contigo, para Deus Madureira, Cornélio Procópio, Campo de Cornélio Procópio, para esses que oram comigo na live, para esses que oram comigo na mídia social. Oh Pai amado e eterno, é noite e momento de restituição, e eu ministro agora a restituição para esses que oram crendo, estão clamando, eles
clamam a Ti, eles estão clamando, Senhor, e eu ministrei que se eles clamarem, o Senhor responderá e restituirá aquilo que eles perderam. Eu ministro agora que um anjo esteja ao lado de cada um que clama agora e comece a trabalhar para restituir, em nome de Jesus, o Nazareno, tudo quanto você perdeu no meio do caminho. Em nome de Jesus, tome posse da vitória, tome posse da bênção, tome posse da restituição, em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive, aquele que reina para sempre. Amém. Deus abençoe.